Eu encontrei essa imagem aqui. Eu acho que ela serve mais de reflexão. Pra tentar se colocar naquele momento na cabeça de quem votou, né? Quem votou, porque aqui foi uma votação dos leitores. O semanário. Os 10 mais entreguistas. Resultado final do concurso que durante 2 meses empolgou o país. Eles colocaram como o maior entreguista do Brasil o Assis Chateaubriand. O Chateau. O que você sabe do Assis Chateaubriand? Pelo pouco que eu dou um bisu e escuto falar, basicamente era a Rede Globo da época. Personificado uma pessoa, né? É quase o padrinho do Roberto Marinho. Carlos Lacerda tá ali. Não conheço a história do Carlos Lacerda, mas fiquei me questionando. Aquele Eugênio Goodinho já deu uma lida, uma coisa ou outra. Sei que era um professor, não sei por que tá ali. Aí botaram ali Gênio Quadros, Santiago Dantas, aquele que a turma falou, né, que tinha ligação com o Moreira Salles. Colocou lá da onda, uma delegaçãozinha. Roberto Campos estava aí, porque eu não sei. Aí depois tava assim, ó, os 10 seguintes mais votados, né? Ele deveria ter contado na linha de botar 11, 12, 13, mas enfim. Olha quem aparece ali na época. Júlio Mesquita Filho, que na época comandava o Estadão. Ex-bucha, ex-bucheiro. Olha quem apareceu na 17ª posição. José Maria Alckmin, primo do Alckmin. A gente vai até falar um pouquinho dele mais. 18ª, Horácio Laffer, tio do Celso Laffer. A gente entrou mais uma vez no loop da família. No loop da família. É a mesma, tu entra ano, sai ano, são as mesmas pessoas. Só muda de geração. Aí você vê, ó, isso aqui foi o que a gente comentou. Acho que em maio, quando fizemos a CPI do Rockefeller. Aqui era a notícia que falava do tio do Alckmin, o José Maria Alckmin. Empatou na Sumoc o caso da América CAN, Latinhas. A empresa dos Rockefeller, tava vindo pro Brasil, na época a Sumoc era tipo um CAD, né, um tribunal pra tentar segurar, em tese, né, pra pensar no interesse nacional. E aí, ali, ó, não podemos resistir à pressão americana. Sabe quem foi o voto de Minerva? Foi José Maria Alckmin. A fala de não pude resistir à pressão americana é a fala do tio do Alckmin. Foi a fala do tio do Alckmin. Você vê como são as coisas, né? Você vê como são... Não, é primo, rapaz, tio não, primo. Primo de José Maria Alckmin, que também foi vice-presidente da República. Então, ele viajou, foi pra Minas. Não, tá de boa. O Alckmin me garantiu que o Brasil vai ser colocado em primeiro lugar. Não, rasteira. O Rockefeller pode operar no Brasil. Pronto, quebrou algumas indústrias nacionais. Mesma família. Aí, falei o Horácio Laffer, tio do Celso Laffer. Onde é que tava o Celso Laffer lá em 79 com o FHC? Na reunião do Clube de Roma. São as mesmas pessoas. Você vê, é um ciclo. É um ciclo. A história do Brasil são batalhas familiares, né? As famílias que se gostam mais, que se gostam menos. Cada um ligando com seus feudos. E você vê que no final do dia, as nossas políticas públicas, elas não são em torno de Brasil. As políticas públicas são sempre assim, cara, políticas voltadas a interesses no curto prazo. Como eu posso emplacar uma lei que nesses próximos 2, 3 anos eu posso aumentar a fortuna de fulano? Enquanto isso, o outro fulano também quer aumentar a fortuna dele. E a gente fica nesse eterno voo de galinha. Será que é por isso que o Brasil não sai do lugar? Aí, falei que a gente ia falar do Jânio, né? Umas coisas interessantes. Quando fizemos a CPI dos Rockefeller, foi pra falar da CPI dos Rockefeller. O que acontecia naquele momento? O Brasil tava tentando realmente falar, não, cara, vamos resolver o problema do petróleo. Vamos resolver. É um problema que o Brasil tinha desde sempre. Mas desde sempre. Até hoje, né? Até hoje, né? Que tem problema do petróleo. Até hoje, o Brasil não é autossuficiente no refino. Até hoje. Meu Deus. Aí, na época, tinha a campanha do petróleo é nosso. E aí tinha uma galera meio que jogando contra. E o jogando contra era as empresas americanas, Rockefeller no meio, despejando dinheiro no consórcio. A Globo aparece no meio dessa confusão, né? Tá ali, ó. Comissão Parlamentar de Inquérito da Shell e ESSO. Por isso que era do CPI dos Rockefeller, né? Porque é a turma que tava por trás. Aí tá ali, ó. O impressionante silêncio dos jornais sobre o inquérito da ESSO e da Shell. Muito impressionante, né? Dos trusts de petróleo. Ali à esquerda, até pra ver um dos documentos da época, ó. Reconheceu o presidente da Shell a autenticidade de todos os documentos apresentados pelo jornalista EKU. Esses documentos constavam, né? Gastos dessas empresas com o consórcio. O consórcio que a gente tanto conhece. A Globo tá no meio, viu? A Globo tá no meio, viu? Aí, quando a gente fez o CPI do Rockefeller, esse cara... Ih, esqueci o nome dele. Contígio. Esqueci o nome dele. Mas enfim, esse era o repórter ESSO na época. Olha só, a CPI está investigando a ESSO e a Shell, que estavam tentando sabotar a campanha do petróleo é nosso. Aí você tinha o jornal mais famoso do Brasil, que era o repórter ESSO. E coincidentemente, o repórter ESSO não falava da CPI da ESSO. É o que estava acontecendo na época. Na década de 50, o noticiário mais famoso do Brasil era o repórter ESSO, financiado pela petroleira Standard Oil, que é dos Rockefeller. O jornal não cobria a campanha popular, o petróleo é nosso. E tá ali, ó. Em 57, a Câmara instala a CPI para investigar as atividades políticas do grupo ESSO e Shell. Foi comprovada a distribuição de verbas e veículos de comunicação que se posicionaram a favor da multinacional e contra a nacionalização do petróleo brasileiro. Vejam como são as coisas, Mas por que isso é relevante? Porque isso é relevante, eu falei, quem sabe a gente não coloca, né, um novo questionamento na pergunta sem resposta até os dias atuais. Por que Jânio Quadros renunciou? A pergunta que todo historiador gostaria de saber, né? A turma disse que ele trucou, ele tentou pra ver se a turma aclamava ele voltava com mais poder, tava tendo dificuldade com o Congresso, etc, tudo mais. Só que olha que interessante. Eu gosto de ficar assim olhando essas coisas ligadas à história. Tem uma entrevista dele, o Jânio, pra Maria Gabriela, em 1982. Olha o que o Jânio tinha a falar. 25 de agosto. Estas insuportáveis. Pelo menos para minha honra. Eu chamo inclusive de forças ocultas. Não, senhora, eu nunca usei essa expressão. Ah, então inventaram. Então deram ao senhor essa expressão. Dona Gabriela, eu estranho que a senhora não tenha lido o documento da renúncia. Confesso que eu tomei conhecimento Porque mais nesse tarde, documento... presidente. Não, esse é um documento histórico. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara, estão na cara de todos.
Já não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. Quem sabe? É que ia dar bom. Que ia dar pra sentir o drama, né? Você vê que no imaginário popular, quando perguntam por que Jânio, rapaz, renunciou? Por causa de forças ocultas. Muita gente já ouviu isso e falou, mas eu nunca disse isso. Você não leu o documento oficial? E esse documento realmente existe. Tá lá, forças terríveis. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, rapaz, jabuti não sobe em árvore. Alguém tem que ter criado essa história, né? Quem será que inventou isso daí? Quem será que inventou essa tal de forças ocultas? E ele falando aí, né? Falou, pô, tudo tava escancarado. As pressões internacionais estavam lá na época, como tá até os dias atuais, né? Tentando impedir o Brasil de se desenvolver. Veja a turma da Marina Silva, toda hora um papinho mole. Ai, o planeta Mãe Gaia não construiu a Ferrogrão. Ai, não construiu o Leão Tucuruí. Ai, não construiu nenhuma obra de infraestrutura importante pro Brasil pra salvar a Mãe Gaia. E a Mira Leitão, ó, batendo palma. Vai, Maria Leitão! Vai, Globo News! São os mesmos, né? Já tô até adiantando, né? Os tempos atuais. A nova geração do Repórter Esso. Repórter Esso. Sim, esse mesmo Repórter Esso que encobriu a história do petróleo é nosso. Ele aparece aqui, ó. Jânio Quadros renuncia à presidência por causa de forças terríveis. O popular Repórter Esso, em edição extraordinária naquele dia, atribuiu renúncia a forças ocultas, frase que Jânio não usou, mas que entrou para a história do Brasil. Foi o Repórter Esso. O mesmo Repórter Esso, investigado na CPI, porque a Esso estava sendo investigada, as forças ocultas que estavam operando no Brasil continuavam operando. Só como são as coisas. O uso da imprensa para desinformar. Vocês já viram a Globo fazendo algo assim com o Bolsonaro? Falando, que Bolsonaro feio, rapaz, ele tava tirando onda do cara lá passando mal. Que todo mundo sabe que não é assim. Quantas histórias não teve, hein? Ali no período da pandemia, vocês lembram disso? Lembram disso? Falando, olha, o Bolsonaro faz pouco das pessoas. E Bolsonaro não liga pra nada. É a Globo da época. Jânio Quadros alegou que a pressão de forças terríveis o obrigava a renunciar, mas ele não falou quais eram tais forças. Ele nunca falou de forças ocultas. Eu usei uma foto, né? Uma foto também icônica, que entrou pra história do Brasil para descrever o que foi o governo Jânio Quadros. O governo Jânio, ele ficou marcado por uma tentativa de uma política internacional independente. Tem um documentário, tá até aberto aqui ainda pra esse governo monitor, chamado Renúncia de Jânio Quadros, 30 anos depois, foi feito pela TV Manchete. TV Manchete, meu Deus, eu sou burro. Aqui, ó, TV Manchete, de 25 de agosto de 1991. Eu só coloquei um recorte. Se você pesquisar por esse nome, só o primeiro 30 anos da renúncia, você acha um vídeo completo. O vídeo completo tem 43 minutos e 57 segundos. Nesse, inclusive, o Roberto Campos aparece. O Roberto Campos fala com todas as letras que a política internacional de Jânio Quadros desagradou os americanos. Os governos americanos da ESO, forças ocultas, né? Que não era nada de oculta. E aí a foto que descreve o governo de Jânio Quadros é uma foto que ele tá assim, ó. Deixa eu vir mais pra câmera pra poder aparecer. É a mão pra um lado, a mão pro outro, todo torto assim. É a foto dele aí, tá todo torto. Sabe qual é a história dessa foto? Sabe como essa foto ganha notoriedade ao redor do Brasil? Porque assim, gente, naquela época não tinha Twitter não, viu? Não sei se você sabe, não tinha Twitter. Você pegava essa foto e botava pra passar no Brasil inteiro. Não era assim. Quem era o maior grupo da época? Quem era a Rede Globo da época? Vamos ouvir um recorte desse programa de 1991. Esse Lula, que fez primeiro-ministro em concursos especializados em 61, que editou. Uma foto do Prêmio ESSO em 62, captou o instante mágico do criador da língua criatura. Não sei se deu pra ver que eu acho que tá meio baixo. Essa foto, ela ganhou notoriedade porque ela foi escolhida no Prêmio ESSO de 62. Tá entendendo como é que essa foto virou icônica e se imortalizou? O maior veículo de comunicação do Brasil na época botou pra rodar. Parabéns, Rede Globo, da época. Mesma porcaria. Olha como a história do Brasil se repete. Só mudam os personagens, mas o método de atuação é o mesmo e você vê. Entra dia, sai dia, vez ou outra, aparecem as mesmas famílias. Vamos continuar. Forças terríveis. Já ouviram falar na Operação Cabralzinho? Quando o Jânio Quadros quis tomar a Guiana Francesa. A mesma Guiana que a gente tá falando bem recentemente, né? Frequentemente. Aquela Guiana que tá explorando a margem equatorial, mas nós não podemos, porque a Marina Silva e o Lula não deixam, porque as forças internacionais que eles batem continência proibiu. A revelação veio do governador do então Território Federal do Amapá, José Francisco de Moura Cavalcante. Ele não foi eleito, mas apontado por Jânio para o cargo. Cavalcante disse que em 3 de agosto de 1961, o presidente o recebeu em Brasília. Começou por dizer que havia um problema em seu território. Reservas de manganês do Amapá estavam sendo contrabandeadas e vendidas ilegalmente no porto de Caiena, na Guiana Francesa. O manganês é necessário para fazer aço. Aço? Sem aço não tem construção civil. Isso realmente aconteceu. O manganês realmente foi roubado. Não dá para se estimar quanto foi roubado. Mas isso aconteceu. Aí imagina o Roberto Campos escrevendo na Globo, né? Ah, eu tô mais aqui os Estados Unidos estão cobiçando a Amazônia. Ô, Roberto Campos, me ajuda, né, tio? Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Tô falando do avô, né, do neto, não, viu? Aconteceu. E essa Operação Cabralzinho dizem que só no do papel porque o Jânio renunciou. Uma baita coincidência também, né? Segundo o relato de Moura Cavalcante, dado pouco antes do seu óbito, ao jornalista Gêneton Moraes Neto, ele lembrava palavra por palavra que ouvira então. Defenda os interesses nacionais acima de qualquer outra coisa. Foi 6 de agosto, a Jânio renunciou dia 25. Meu amigo Biden entrou em campo. Aí no relato, né, diz que o Jânio perguntou por que não anexa a Guiana Francesa ao Brasil? Quem anexa? Aí também é miserável. O plano de Jânio é enviar 2.500 combatentes por meio de picadas pela Amazônia, em apoio naval, dominar o pequeno contingente militar francês no território. O nome da Operação Cabralzinho era homenagem ao general Francisco Xavier de Veiga Cabral, que em 1895 repelira uma invasão francesa ao Amapá.